Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje iremos começar a unidade 3 de História, a vida na pré-história. Abra um livro nas páginas 64 e 65 para que vocês tenham uma imagem, uma visão ampla. O que eu sei? A imagem retrata uma importante descoberta dos povos pré-históricos. Qual é ela? A imagem, quarto ano, retrata a invenção do fogo, tá? Trata-se de uma importante descoberta para os povos da pré-história, tá? Qual outro conhecimento da pré-história é possível identificar na imagem? Podemos identificar várias pinturas rupestres. Em qual tipo de lugar os seres humanos na imagem estão? Eles estão dentro de uma caverna. Ideias em construção. Vocês irão aprender algumas importantes transformações ocorridas na pré-história. São transformações que revolucionaram a maneira de viver dos povos primitivos. E, quarto ano, essas transformações ainda estão presentes no nosso cotidiano, tá? Então vamos lá. As grandes transformações da humanidade. O mundo foi povoado pelos seres humanos em um processo que levou milhares de anos. Sempre em busca de alimentos, os humanos migravam para outros locais para garantir sua sobrevivência. Então, eles mudavam sempre para garantir a sua sobrevivência. Eles migravam, tá? Mudavam. Isso só foi possível devido à evolução e ao desenvolvimento de conhecimentos e ferramentas que garantiram a capacidade de adaptação aos diferentes ambientes e espaços. Então, eles migravam, só que isso só foi possível devido à evolução e ao desenvolvimento de conhecimentos e ferramentas. Ao passarem pelo processo de povoamento do mundo, os seres humanos deram início a importantes transformações na história da humanidade. Essas transformações ainda estão presentes em nossa sociedade, pois continuam sendo essenciais para a sobrevivência das pessoas. É como eu disse no começo, essas transformações ainda estão presentes no cotidiano. Observe alguns exemplos. Horta em um sítio na área rural. O cercamento de animais possibilitou que os seres humanos tivessem acesso a matérias-primas como leite, couro e lã. Além disso, animais domesticados como cães e gatos passaram a conviver em ambientes comuns, como casas e apartamentos. Então, esse é um exemplo de transformação. Por meio da agricultura, é possível produzir alimentos e matérias-primas utilizadas na produção de outros tipos de alimentos e produtos diversos. Ela pode acontecer em pequenas ou grandes propriedades. Olha só, um cão pastor vigiando um rebanho de ovelhas. Outro exemplo são as moradias de um bairro. Viver em comunidade significa compartilhar valores e regras de convivência. No Brasil, por exemplo, as principais comunidades são as rurais, urbanas, indígenas e quilombolas. Em quase todas as atividades humanas, como estudar, trabalhar,
cozinhar, brincar, é preciso fazer uso de ferramentas que auxiliam na sua realização. Essas ferramentas podem ser produzidas por um processo artesanal ou industrial. São ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia, como caneta, computador, fogão, tá? Diferentes tipos de materiais escolares. As imagens retratam atividades comuns nas sociedades atuais. Além disso, elas têm relação com atividades produtivas, que é o próprio trabalho. Dessa forma, podemos afirmar que nosso modo de vida e a tecnologia que temos atualmente se devem às transformações que povos primitivos deram início há milhares de anos, tá? Então, começou desde a pré-história, essas transformações, e vem ocorrendo até nos nossos dias atuais. Construindo conhecimentos. Os primeiros grupos humanos e o nomadismo. Os primeiros grupos humanos partiram da África e povoaram todos os continentes do mundo, como nós aprendemos que o berço da humanidade se deu no continente africano e a partir de lá eles povoaram outros continentes. Tal processo histórico foi longo e ocorreu há cerca de 100 mil anos. Essa grande e lenta migração definiu a história da humanidade e aconteceu, sobretudo, porque os povos primitivos eram nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa e mudavam de um lugar com frequência. Nômades são pessoas que mudam de lugares com muita frequência. Isso acontecia porque esses povos sobreviviam da coleta de frutos e da caça de animais, e com isso não produziam o próprio alimento. Eles dependiam, portanto, do que a natureza lhe oferecia. Então, quando passavam muito tempo em um lugar, os frutos eram coletados e os animais caçados. Por consequência, para obter mais alimentos, era necessário migrar para outro lugar. Então, quando acabavam os alimentos e a caça de animais, eles mudavam para outro lugar. Eles migravam para outro lugar. Por quê? Porque eles, como não possuíam moradia fixa e não plantavam, eles mudavam. Por isso, esses grupos humanos do passado são chamados pelos pesquisadores de caçadores e coletores. Pintura rupestre pré-histórica retratando uma cena de caça. Então, recapitulando, eles eram nômades porque não possuíam moradia fixa e sempre mudavam de lugar com frequência. Isso acontecia porque esses povos sobreviviam da coleta de frutos e da caça de animais. Como não produziam o próprio alimento, eles migravam. Você é o historiador. Observe as fotografias de famílias nômades a seguir e leia suas respectivas legendas. Fotografia de uma família nômade da Noruega, cerca de 1890, bem antiga. E uma fotografia de uma família nômade do Tibete em 2011, uma fotografia mais recente. O que as duas famílias têm em comum? Observem
as fotografias para responder. O que as duas famílias têm de diferente? Com base em seus conhecimentos sobre o nomadismo, levante hipóteses sobre a razão pela qual essas famílias moram em barracas ou tendas. Observem para responder. Na página 70, a pré-história brasileira, do nosso país. As primeiras descobertas sobre a pré-história brasileira ocorreram em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Em 1843, o pesquisador dinamarquês Peter William Lund encontrou na região vestígios de seres humanos pré-históricos. Foi dele a afirmação de que há aproximadamente 10.000 anos já existia presença humana no Brasil. Então, nós temos uma pintura que retrata Peter William Lund em uma caverna de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no ano de 1840. Quem pintou essa obra foi o artista Peter Andreas Brandt. Conheça o artista. Peter Andreas Brandt. Quando Peter William Lund saía a campo para pesquisar os vestígios de seres humanos pré-históricos de Lagoa Santa, ele contava com o trabalho do desenhista e pintor Peter Andreas Brandt. Brandt nasceu em 1792 na Dinamarca e, assim como Lund, passou parte e o final de sua vida em Lagoa Santa, Minas Gerais, e morreu em 1862. Então vamos lá. Nós vimos que essas grandes transformações da humanidade estão ainda no nosso cotidiano, que os povos primitivos eram nômades, eles migravam com frequência de um lugar para o outro, e esses grupos de seres humanos do passado são chamados pelos pesquisadores de caçadores e coletores, caçavam e colhiam. Vocês irão responder à página 69, observando as duas fotografias. E que a pré-história brasileira ocorreram na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Que há aproximadamente 10.000 anos já existia presença humana no Brasil.